Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, servidores públicos, servidoras públicas. Vamos lá, vamos começar nossa live de aquecimento para a semana dos R$ 10.000 de renda extra para os servidores. Deixa eu só ver. Só um minutinho, estou vendo se está tudo certo. Olhando se eu conseguir entrar pelo YouTube e pelo Instagram. Eu quero que vocês, se vocês puderem me falar aqui no chat, que é importante, se o som tá legal, porque eu mudei o microfone. Vocês estão vendo que eu não tô com microfone de lapela, eu tô com microfone de mesa, tá? E eu queria ver com vocês se vocês estão me escutando melhor, porque várias pessoas me falaram: "Oh, o som tá baixo". Tanto que a última live, a de ontem, eu fiz com o microfone bem perto, bem próximo da boca para vocês poderem escutar. Então, se vocês puderem me falar aqui se o som tá legal, senão eu mudo para o microfone, esse microfonezinho aqui de lapela, tá bom? Ei, Gustavo, tá bom? Boa noite, tudo jóia? Se você puder me falar se o som tá bom aí pelo YouTube, você me fala aí, garoto, porque aí. Ah, tá bom? Ótimo. Então vamos nesse mesmo, nesse aqui da minha mesa. Ótimo, vamos lá. Então, hoje nossa quarta live, né? Terça, quarta, quinta, sexta, exatamente nossa quarta live. Amanhã vai ser a nossa última live de aquecimento para as aulas principais, que vão ser as aulas da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores, que vão ser na terça, na quarta e na quinta-feira, às 8 horas da manhã, tá? Então, para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, eu sou Renato Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal. Há 19 anos eu sou da Receita e durante esse meu processo de vida dentro da Receita, eu comecei a investir, comecei a fazer investimentos das sobras dos meus salários, comecei a aprender, errar, acertar, cheguei numa metodologia e é isso que eu ensino para as pessoas a viver de renda. E essa metodologia se transformou num modelo que já foi testado, validado, comprovado, com estratégias e é uma metodologia bastante simples, tá? Essas lives que nós estamos preparando é um aquecimento exatamente para a nossa semana dos R$ 10.000 de renda extra. Vamos lá? Vamos para a nossa apresentação. Essa live de hoje, deixa eu colocar também lá no Instagram. Ok. Essa live de hoje nós vamos falar sobre quanto tempo eu preciso para ter esses resultados que eu falo, quanto tempo é necessário tanto de aprendizagem para eu aprender e quanto tempo eu preciso me dedicar para o mercado em si, tá? São duas vertentes. Então nós vamos falar sobre essas duas vertentes. O tempo que eu preciso para efetivamente eu ter resultado e o tempo efetivo que eu tenho que ter de dedicação, tá bom? Essas duas vertentes nós vamos falar e eu vou mostrar para vocês que muitas vezes as pessoas têm um conceito extremamente errado sobre o mercado financeiro, tá? Ah, que ótimo, Leusa. Sim, o desafio ele é ótimo. Eu também fui desafiado lá atrás, há 19 anos atrás, e a gente gosta de desafio. Eu tenho certeza que você vai dar resultado. Depois que começam os resultados, Leusa, as pessoas olham de uma maneira muito diferente para nós, viu? Eles falam: você me disse que deu resultado, né? As pessoas começam a observar e a perceber. Isso aconteceu comigo dentro da Receita Federal. Eu vou contar essa história. Ótima, ótimo, ótimo, ótimo comentário que você me disse aqui, porque eu vou contar uma historinha também. Vamos lá. Então, esse vai ser o tema de hoje, que eu quero desmistificar um pouco essa história de que para ganhar dinheiro no mercado financeiro precisa ter uma dedicação extrema e extraordinária, não é isso não. A gente precisa ter inteligência e
e estratégia efetivamente para poder fazer os rendimentos acontecerem, tá bom? Beleza, vamos lá. Já vou colocar aqui a nossa apresentação. Perfeito. Então, alguns eu já conheço, já sei de onde estão falando, uns do Mato Grosso do Sul, outros de outras cidades. Se você está me vendo pela primeira vez, nessa primeira live, ou se você já tem visto essa live com mais regularidade, essa live de aquecimento, pode me falar aqui de onde você está falando, se você é servidor federal, estadual, municipal, se você não é servidor público, se você já investe em alguma coisa, qual é a sua carteira. Aqui é um ambiente onde a gente conversa, a gente debate, a gente fala sobre investimentos e a gente conversa bastante sobre esse mercado que é tão interessante para a gente fazer renda, tá bom? Vamos lá, essa sempre vai ser, nessas lives de aquecimento, esses são sempre os primeiros recados que eu faço, tá bom, gente? Vamos lá. Ah, me perguntaram também, aonde fica guardado? Lá no Instagram, o pessoal perguntou aonde que estão gravadas essas lives. Essas lives de aquecimento, elas estão gravadas, estão disponibilizadas, tá? Lá no YouTube. Ei, Cleide, seja bem-vinda. Todas essas lives de aquecimento, elas estão aqui no YouTube, para quem eu estou falando no YouTube, e para o pessoal do Instagram, estão aqui no YouTube, no meu canal do YouTube. Depois eu vou colocar lá no Instagram o canal do YouTube para vocês assistirem. Eu fiz essas lives de aquecimento terça, quarta, quinta, sexta hoje e vou fazer uma no sábado amanhã às 4 da tarde. Amanhã é 4 horas da tarde, ok? Não é à noite, tá? Por que eu faço à tarde? Porque geralmente à noite as pessoas querem ir passear. Ah, Ipatinga, já estive em Ipatinga. A pessoa quer passear, quer ir comer uma pizza, quer sair para comer um restaurante com os familiares, com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, então eu acho melhor. Hoje, inclusive, normalmente eu não faço live às sextas-feiras, 8 horas da noite. Mas, como nós estamos num aquecimento prévio, tá? A gente faz a live de terça até sábado, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente porque tem conteúdo hoje. Beleza. Então, já falei das lives de aquecimento para a semana que vem. A semana que vem é a mais importante, porque é onde eu vou abrir as estratégias, o que acontece com as pessoas. Na terça, na quarta, na quinta, eles vão ser liberadas às 8 horas da manhã, ok? Seja bem-vinda, Rosângela, funcionária pública federal como eu. Seja bem-vinda. As aulas vão ser liberadas às 8 da manhã. Ok. Ah, mas Renato, mas eu não posso assistir 8 horas, eu estou começando lá no meu trabalho. Falei, não tem problema, ela vai ficar gravada, você assiste depois no seu horário. E ela só vai ficar disponível durante essa semana. Tanto as lives de aquecimento quanto as lives oficiais da próxima terça, quarta e quinta. Eu sempre falo esse recado para as pessoas poderem ter isso em mente, ok? Que elas não vão ficar publicadas nem no YouTube nem no Instagram. Principalmente aqui no YouTube, que fica mais fácil da gente conversar. Vamos lá. Então, os recadinhos dados, vamos para o conteúdo. Perfeito. O que nós vamos ver hoje? Eu já até antecipei. Nós temos uma ideia de que a gente precisa de dedicar muito para poder ter resultados nos investimentos. Isso não é a verdade. Não é igual, tá? Não é igual a gente ter o que a gente se propôs ao nosso concurso público. Isso eu gosto de deixar muito claro. Quando a gente fez o nosso concurso público, nós efetivamente estudamos muito. Eu tenho certeza dos colegas aqui. Eu estudei muito, não foi pouco, para poder passar no meu concurso de auditoria lá na Receita Federal, como auditor. Tenho certeza, independente se é municipal, se é estadual, se é federal, não importa. Não importa isso. Pode ser até um empresário, um seletista que está aqui me escutando. Não importa. Eu tenho certeza que você tem dedicação e dedica as suas horas no seu trabalho.
Perfeito. Como a gente dedica o nosso trabalho ao nosso cargo público. Então, e a gente dedicou muito nos nossos estudos. Então eu gosto de fazer esse paralelo. Não é a mesma coisa. Muito pelo contrário. A nossa rotina semanal, que eu falo para os investimentos, ela é muito pequena comparado ao nosso esforço que nós fizemos para poder passar no concurso ou ao nosso esforço que a gente faz o nosso trabalho normal e tradicional. É uma rotina. Então, o método do Vivendo de Renda, ele estabelece, critérios de rotina para que a gente possa fazer. E ela é mínimo. É muito pequeno. E a gente vai ver hoje. Inclusive, Renato, qual que é o papel ou a rotina maior que eu tenho que ter para ganhar esses rendimentos extras do meu cargo? A rotina mais, assim, que eu falo, que é ridículo até, é quando você quer fazer operações de médio prazo ou de curto prazo, acompanhando o mercado de commodities. Renato, beleza, não quero fazer isso. Então esquece. Então é menos ainda. Se você quer ter um rendimento maior, e eu vou mostrar isso na semana, quais são os rendimentos que podem ser gerados nesse mercado de commodities, que ninguém fala sobre isso, muito poucas pessoas falam. O que é commodity, gente? É um mercado agrícola, de boi, de milho, de café. Principalmente, esses são os mercados mais importantes para exponenciação dos seus resultados em termos de carteira de investimentos e de investimentos. Ok? Então vamos lá. E qual que é a rotina que eu tenho que ter em relação às commodities? Acompanhamento no final do pregão diário, 15 minutos. É isso que a gente faz. Não, não é possível, Renato. Essa é a rotina mais complicada para quem quer efetivamente olhar o mercado de commodities como exponenciação. 15 minutos. Vou mostrar aqui também. Então, esse é o mercado que te dá mais assim, que o risco está maior. Então, tudo é uma questão de risco e retorno. Eu sempre falo isso. Então, se eu tenho um risco maior em uma operação, não um risco, é um risco extremo. Não, mas eu preciso de olhar essa operação que tem um risco maior. Os de risco menor, eu não preciso de ter um acompanhamento tão efetivo. Mas os de risco maior, eu preciso de ter um acompanhamento mais efetivo em relação a isso. Perfeito? Então vamos lá. Então, nas commodities, o acompanhamento é mais efetivo. Nos outros mercados, renda variável ou renda fixa, semanal e mínimo. Ok? Aproximadamente qual. Eu não consegui ver o resto da pergunta, Gustavo. Se você poder colocar para mim o que é o commodities, aproximadamente qual. Não deu para ver porque eu estou com um coraçãozinho terminando a sua frase, tá bom? Depois eu respondo ela se subir a sua pergunta, tá bom? Vamos lá. Então, o papel das commodities ele é fundamental para fazer a exponenciação, mas ele não é obrigatória. Muito pelo contrário, você consegue fazer bons investimentos e muito bons investimentos sem precisar de focar nisso. Eu resolvi fazer isso porque eu queria antecipar a minha realidade, ao retorno. Ok, beleza. Já comento isso, tá? Nós vamos falar sobre isso. E me lembre, tá? Vamos lá. Seja bem-vindo, Lucas, também. Então, isso é que nós vamos ver hoje. Essa questão fundamental em relação a esse papel diário de visão e o semanal. Beleza. Vamos lá. Perfeito. O que não é a rotina e o que não é esse tempo, essa necessidade? Beleza. Eu
não gosto e não precisei de acompanhar o pregão o dia inteiro. Eu não precisei de acompanhar com um olhar, até que eu não podia fazer isso, porque eu estava trabalhando no meu trabalho como servidor público. Então eu precisava de uma rotina e de uma metodologia onde eu pudesse fazer efetivamente uma gestão criteriosa e uma gestão correta daquilo que eu precisava de fazer em termos de rentabilidade que eu coloquei como plano e um planejamento para mim. Perfeito? Então eu não acompanhei e nunca fiz isso de acompanhar o pregão o dia todo. Nunca precisei de ficar estressado olhando se estava caindo tantas coisas ou estava subindo. Eu não fiz isso. Eu não precisei disso. Quando eu entrei no mercado de commodities, que foi em 2011 para 2012, aí eu comecei a acompanhar diariamente o mercado 20 minutos, 15 minutos antes do fechamento do mercado. Perfeito? Então eu não ficava o dia inteiro olhando, muito pelo contrário. Porque isso é estressante. Para que eu queria estresse? Tá? Outra coisa, não é estudar 5 horas por dia. Pelo amor de Deus, a gente estudou 5, 6 horas por dia na época do nosso concurso público. Não é isso que a gente está se propondo a fazer. A metodologia do Vivendo de Renda não é essa, muito pelo contrário. É ser uma coisa prazerosa, é investir de forma prazerosa, é ver o dinheiro crescer, é ver a bola de neve se organizar, é ver as coisas realmente acontecerem em termos de investimento. Perfeito? Outra coisa que eu também não queria, e eu acho que não é necessário para ninguém, não é ter uma segunda carreira só com investimento. O investimento ele é para ser uma segunda renda ou uma renda principal depois de um determinado período de tempo. Esse é o processo dos investimentos e da forma como você vai investir a partir de agora. Isso é muito importante ter na cabeça. Porque o que eu vejo no mercado, que isso é muito importante, as pessoas vendem uma ilusão de que para você ganhar dinheiro com o mercado financeiro, você precisa de estar ligado 24 horas nesse mercado. Isso não é a verdade, eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Ok? Porque é a minha rotina, é a rotina que eu tenho no meu trabalho da Receita Federal. Trabalho e olho no diário quando eu vejo a commodities. E se eu estou posicionado em commodities. Quando eu não estou posicionado em commodities, eu tiro um tempo na minha semana para olhar os meus investimentos. Perfeito? Não é isso, não é essa proposta, tá? A proposta não é essa, eu acho que é extremamente importante e necessária para que as pessoas tenham essa cultura de que não é olhando o mercado o tempo todo que eu vou ficar rico, tá? Não é. Esse negócio de day trade, eu tenho que olhar, tenho que fazer R$ 300 por dia, 200, não, você tem que fazer milhões de reais durante a carreira, durante o seu investimento de alguns milhares de reais e durante sua oportunidade de investir seu dinheiro. Vamos lá. Perfeito. Qual é a rotina? Então, o que é necessário, Renato? Então, eu sempre falo, você não precisa de ter muito tempo. Muito pelo contrário. Você precisa de 30 minutos no final de semana. Sério, Renato? Sério. Eu já abri meus gráficos aqui, já olhei a questão nos dias que tem. Nos dias que tem divulgação de balanço, eu olho mais. Porque eu estou de olho nos mercados para ver o que vai ser divulgado de balanço e olhar os meus múltiplos. Mas normalmente a minha rotina semanal de 30 minutos no final de semana, porque eu vou olhar a minha carteira de investimentos, aqueles ativos que eu estou, como é que está girando o mercado de futuro. Eu vou fazer aqui para vocês agora, como é que eu faço? O que eu faço em meia hora? Tá? Vou fazer isso aqui com vocês. Que eu vou analisar alguns gráficos semanais. Ah, Renato, mas os alunos do Vivendo de Renda conseguem fazer isso com você? Sim, a gente faz. Praticamente todas as semanas. Tem horas que nem faz durante a semana, porque o mercado está tão assim, que não precisa de uma acuidade visual com tanta maestria, que você mesmo consegue com as regras lá do método, que tem várias horas lá dentro.
mas os alunos têm acesso direto à minha pessoa para a gente poder conversar. Muitas vezes, as suas dúvidas, os seus problemas, etc e tal, tá bom? Então, essas análises, elas são muito simplificadas. Mas, Renato, mas isso dá resultado? Dá retorno, como diz o Gustavo aí? Esse retorno, ele existe? Eu vou mostrar que existe. É claro isso. Isso aí eu não tô... Então, é real os resultados. Os resultados são reais. Por quê? Ah, mas por que dá resultado então, Renato? Qual que é o modelo, o método? Quando eu desenvolvi e fiz o método do Vivendo de Renda, foi exatamente pensando na minha carreira, no tempo, no valor que eu queria, no planejamento. Foi por isso que foi criado o método Vivendo de Renda. O Vivendo de Renda não é um método para você ganhar dinheiro rápido. Não é. Não é. Não é que é dinheiro rápido. O dinheiro pode vir até muito rápido, mas você está pensando no futuro em termos de consistência de resultados. Como se fosse um famoso concurso público que nós somos. Consistência. Só que a gente esquece de usar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso é que é o pior, que foi o que eu falei ontem. A gente esquece que nós somos servidores públicos e que nós temos exatamente uma característica que as pessoas não têm. Algumas têm, mas nós, servidores públicos, nós temos uma característica extraordinária, gente. Nós somos disciplinados, nós estudamos, nós passamos num concurso público e a gente esquece o tanto que a gente aprendeu durante a nossa vida funcional. E antes, o que a gente passou para poder conquistar o nosso cargo, a gente esquece de colocar isso em prática para a nossa vida. Isso é que é o pior. Quando a gente descobre isso, a gente, peraí, eu vou colocar isso em prática no quê? E o mercado financeiro dá para fazer isso. Então, 30 dias eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Você vai ajustar a posição, você vai analisar alguns gráficos, você vai decidir se você vai entrar numa posição, no mercado de renda fixa, se você vai sair desse mercado de renda fixa, se você vai ficar, se você vai comprar esse produto, se você vai mudar de direção. Então, é um consolidado, é um passo a passo, é uma forma real de se fazer bons negócios. E a maestria, ela vem com o tempo, que é o que acontece com os nossos alunos. Então, o que é necessário, então, Renato? É isso. Não tem nada miraculoso, não. A única coisa é que as estratégias são muito boas. Eu vou mostrar algumas aqui hoje para vocês. São muito adequadas para o nosso perfil enquanto servidores públicos ou pessoas que têm seus trabalhos, que têm suas 8 horas diárias, que querem pegar o dinheiro e investir de forma gradativa e com resultado. A realidade é essa, tá bom? Vamos lá. Então, essas lives de aquecimento são isso, para poder desmistificar essa ideia que o mercado financeiro é inalcançável, que a rentabilidade é inalcançável, que eu preciso de me dedicar 200 horas por semana para poder fazer isso. Não, não é isso. Isso não existe, tá? Vamos lá. Então, vamos para a prática, tá bom? Então, o que eu já disse. 30 minutos no final de semana já são mais do que suficientes. Alguns minutos diários para commodities. Se você quiser operar e fazer as commodities como uma forma muito rápida de retorno. Ok? Já te falo, viu, o Gustavo? E para isso você pode até... Ai, Renata, eu não quero olhar muito. Nesses 30 minutos no final de semana, você ainda pode ter ações que pagam bons dividendos e que você vai só dar uma olhadinha. Vou mostrar aqui o que pode ser feito. E outra coisa, não é só sobre tempo gasto. É sobre usar esse tempo da maneira correta com a estratégia certa. É assim que a gente faz. Vou mostrar algumas coisas aqui. Deixa eu abrir alguns gráficos aqui para vocês poderem perceber o que eu estou dizendo e o que eu estou falando, tá bom? Então não é só sobre tempo gráfico, um tempo gasto, é sobre usar esse tempo, tá?
Vamos lá. Vou abrir essa tela. Deixa eu já deixar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso aqui, Renato, isso aí é muito difícil, né? Não, os alunos lá do Vivendo de Renda, elas sabem exatamente o que, que eles têm que fazer, porque é prático. Se lembre sempre que eu vou dizer, gente, simples, prático, objetivo e rentável. Não entendam isso como uma dificuldade, muito pelo contrário. O que eu estou olhando aqui é o que você vai fazer com 30 minutos por semana e ainda com a nossa ajuda, caso lá no Vivendo de Renda nós temos uma área específica para os nossos alunos, ok? Vamos lá. Eu vou também fazer lá no Instagram, ver se isso vai dar certo, tá bom, gente? Vamos ver como é que vai ficar no Instagram. Porque no YouTube eu sei que fica muito bom. No Instagram eu não sei muito bem como funciona. Deixa eu ver. Tá, vai dar para ver sim. Ótimo. Aí o pessoal do Instagram, Felipe, Joelson, Maria do Socorro, tá. E o Igor, sejam bem-vindos aí, tá bom? Beleza. Vou dar um jeito aqui no Instagram para vocês, tá legal? Beleza. Vamos lá. Então, o que acontece aqui, pessoal? O que é esses 30 minutos que eu falo? Isso aqui é um gráfico. Não se assustem, por favor, não se assustem. Isso tudo eu dou para as pessoas. Eu eu proporciono isso para as pessoas, tá bom? Vamos lá. A análise de 30 minutos semanais, eu vou falar o que eu faço, tá bom? E que os alunos fazem também, tá? Primeira coisa que eu olho, esse gráfico aqui, chamado DI Futuro. Por que eu olho o DI Futuro? Porque eu olho o que vai acontecer na minha renda fixa. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem. Por que o DI Futuro é interessante e é importante? Porque eu sei o que os principais os principais players do Brasil estão mexendo com juros. E que ninguém te contou isso. Todo mundo fala, entra lá no Tesouro Direto, compra taxa Selic, compra IPCA+, compra pré-fixado, mas ninguém te fala por que é para comprar. Beleza? Isso é diferente, ok? Vamos lá. Eu vou explicar alguma coisinha para vocês, porque não dá para eu explicar isso em 30 minutos, mas só para vocês verem o que é uma metodologia de 30 minutos. 30 minutos. Vou falar exatamente o que eu faço, tá? Vamos lá. Ok. Isso aqui é o gráfico de juros. Quando a gente fala sobre IPCA+, olha aqui, esse foi o ponto mais alto dos juros brasileiros para os grandes operadores. Eles já estão mostrando que o juros está caindo. Por isso que a gente está falando o tempo todo sobre IPCA+, e pré-fixado, que nós estamos travando taxa lá na altura. Por quê, Renato? Porque está aqui, ó, dezembro de 2024, foi a taxa mais alta e ela veio caindo. Só que o que aconteceu? Nós estamos num processo de consolidação. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Tá vendo isso aqui? Isso é uma consolidação de juros. Completa de juros. Tá? Que o mercado está dizendo o seguinte, olha, não está indo e nem voltando, não está indo e nem voltando, não está indo e nem voltando. Só que as mesmas taxas de dezembro, de IPCA mais 7, de prefixado de 14. Eu até posso entrar aqui no Tesouro Direto para ver. O que é isso aqui para vocês entenderem esse processo? Isso aqui, quando e esse patamar de 13,13. Ué, Renato, mas
Lá na taxa Selic está 15. Eu sei, mas os grandes players do mercado já estão precificando. Por isso que eu sempre falo nas minhas lives, que eu sempre falo, terças e quintas. Aqui nós fazemos predição. Aqui é prever o mercado com antecipação, com essas regras matemáticas e estatísticas que a gente apresenta para as pessoas, inclusive, que estão lá nos nossos grupos. Tá bom? Muito bem. O que acontece? Então aqui o mercado já estava precificado? Já. O mercado já estava precificando a queda da taxa de juros. Só tem que cair dos 13,13. Por quê? Vou voltar com o gráfico mais longo. Ela vai vir aqui para os 9. Essa descida aqui, para vir para os 9, quando a gente efetivamente, que aqui era o topo, efetivamente tiver uma baixa da inflação, isso aqui é dinheiro na veia. Literalmente é muito dinheiro dentro do bolso que nós vamos conquistar. Isso é medição de risco. Então, todos do final de semana, sexta-feira ou sábado, eu venho ver olhar a taxa de juros. Porque vocês vão entender lá na aula de terça, quarta, quinta o que é aplicar usando o ciclo de taxa de juros. Isso aqui é ganhar dinheiro. Isso aqui é ganhar muito dinheiro sem precisar nem se expor à renda variável. Ok? Tranquilo, Cleide. Deus abençoe você também. Fica tranquilo. Vai ficar gravada, tá? Tá? Vai ficar gravada. Assista. É importante para você. Principalmente se você não tem investimentos ainda, para você saber o que fazer com seus rendimentos e seus investimentos em renda fixa. Ok? É muito importante usar o ciclo de taxa de juros. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu olho é o DI futuro. Tá? Como eu estou explicando aqui, claro, meia horinha. Ok. Qual a outra coisa que eu olho? O Ibov. O que está acontecendo com o Ibovespa? Qual que é a tendência dele? Ó, o Ibovespa rompeu esse retângulo. Olha, o Ibovespa já está precificando eleição. Lembra que eu falei? Eu falei numa live para trás, a precificação de eleição. Ok? Olha, o Ibovespa está começando. Ah, mas será que todas as ações estão indo? Não, nem todas as ações estão indo. Aí, eu olho algumas. Aquelas que estão num portfólio. Lembra que eu falei sobre Porto Seguro? Olha aqui, Porto Seguro. Olha aqui. É maravilhoso. Ô, gente. Olha aqui. Eu falei com os alunos, falei, gente, Porto Seguro já foi. Já deu o que tinha que ganhar. Que foi o quê? Os 40%, os 50% em 3 meses. Isso é muito dinheiro na veia. Agora é a hora de... Ah, Renato, mas eu quero levar Porto Seguro pro resto da minha vida. Ok, tira um pouco o pé. Tira um pouco o pé, pega a sua renda extra. Você investiu lá não sei quantos mil, pega a sua renda extra. Joga para dentro do seu bolso. Porto Seguro foi. Foi. Ele foi já. A escadinha já ficou vermelha. Ok. Aqui, foi nesse ponto aqui que foi a saída de Porto Seguro. Ah, mas os resultados não foram tão bons. Não sei, eu não vi o mercado, não vi o ponto de Porto Seguro, os números de Porto Seguro. Mas você consegue fazer essas avaliações com muita tranquilidade, gente. É muito simples, é uma escada verde, uma escada vermelha, 3 linhas coloridas e uma linha laranja. Acabou. A linha laranja está aqui em cima, a linha laranja está aqui embaixo. Embaixo é compra, em cima é venda. Ok? Isso é simples. Meia hora eu olhei para Porto Seguro, eu falei. Então, olha lá na apresentação, pessoal. Não sei se o pessoal lá do Instagram tá conseguindo ver. Tá? Olha que legal, tá conseguindo ver sim, tá? O gráfico não fica perfeito, mas ele não fica perfeito, mas dá para vocês entenderem um conceito. Deixa eu ir lá na apresentação para poder vocês entenderem isso. Por que é isso? Vamos lá, na apresentação para vocês entenderem o conceito correto. Então, quando eu vou ver ações que pagam dividendos ou operações de
médio e longo prazo, eu vou ganhar muito dinheiro. Porque eu vou ficar 30 minutos e eu vou fazer o quê? Deixa eu ir lá na apresentação. Lembra que eu disse? Tudo tem uma metodologia, tudo tem uma estratégia. Eu vou entrar, olha que coisa mais simples do mundo. Eu vou entrar, eu vou sair, eu vou ficar no ativo ou eu vou mudar de direção? Então, eu tenho 4 situações que eu olho em 30 minutos. Porto Seguro, lá atrás, qual foi a decisão? Eu saí com 60% em 100 dias. Entendeu? Ah, eu poderia ficar? Poderia. Eu poderia sair com a parte do meu capital com o lucro? Poderia. Poderia deixar o restante? Depende da estratégia. A estratégia ela é ensinada. Ah, eu gosto de levar minhas operações para o longo prazo, Renato. Ok, vai ter um momento certo de entrada, vai ter um momento certo de saída. Você não vai ficar vendado, você não fica vendido no processo. Banco do Brasil, mesma coisa. Então, eu vou ter certeza da minha decisão, certeza do que eu tenho que fazer. Isso é uma metodologia correta. Você vai conseguir saber se você tem que entrar, você vai conseguir saber se você vai ter que sair, você vai saber se você vai ficar na operação ou se você vai mudar. Que é o quê? Estou comprado, sair da venda. Estou vendido, vou sair para compra. Se você for operar commodity, que você compra e vende ao mesmo tempo. Depois eu explico melhor como são essas operações de commodities. Então, vocês entenderam bem o conceito da meia hora, o conceito de análise de gráfico. Ah, Renato, mas é difícil olhar um gráfico? Não é difícil olhar um gráfico. Eu ensino tudo isso para as pessoas, inclusive nas lives. Não é difícil. O que você tem que saber é o seguinte: você tem que saber seguir as pessoas certas que conhecem gráfico. Eu estudo gráfico há 19 anos, há 17 anos eu olho isso. Lá com os americanos falam o método KISS. Keep it simple, stupid. Mantenha isso simples, estúpido. Ok? Vamos lá. Vou falar sobre algumas operações. Ah, Renato, mas eu posso só fazer a longo prazo, curto prazo, médio prazo? Sim. Vamos olhar as commodities? Vou mostrar as commodities para vocês entenderem o que é esse conceito da commodity também. Para vocês verem que vocês podem fazer renda extra muito maior do que vocês imaginam. Vamos lá. Commodities. Eu gosto muito do boi. Adoro fazer operações no boi. Esse aqui é o milho. O milho é o CCM, que é o código do milho. E aqui é o boi. Beleza, que é o BGI. Perfeito? Por que eu gosto muito do boi? Que eu acho que isso é importante vocês entenderem. Olha isso aqui nesse gráfico. Vou botar aqui, ó. Esse. O boi, ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Então, quando ele está subindo, eu estou comprado. Quando ele está descendo, eu estou vendido. Sério, Renato? Em alguns momentos ele fica lateral, a gente não ganha dinheiro. Mas ele não fica muito tempo lateralizado. Ele logo vai para uma posição. Então, Renato, te respondendo, Gustavo. Qual é o retorno da commodities? Vocês vão ver lá na aula. Na primeira aula eu vou dar um pouquinho mais sobre isso. Vou falar mais sobre ganhos relativos a isso, mas eu vou antecipar um pouco. Muito bem. Isso aqui, quando você entra numa ponta vendida de um boi, beleza. Numa posição dessa que aqui foi a venda, né? Foi esse ponto a venda. Aqui foi a venda, perdão. Então, você está... E ainda teve uma comprinha aqui, tá? Você saiu nesse ponto, tá? Essa foi uma operação que eu fiz, inclusive. Isso aqui deu, ok? Em 13 dias, com risco mínimo,
algo em torno de 5 mil reais. Aí depois nós entramos nessa operação aqui, que deu mais 2 pontos. Deu mais R$ 1.000 um pouquinho. Então deu em 2, 3 dias, 18 dias deu, e olha que eu estava com risco menos de 0,01%. Deu mais R$ 700. Ah, não tá? Desculpa, gente. Não tá aparecendo o gráfico. Perdão, gente. Vamos lá. Eu que errei. Perdão. Desculpa, Leusa. Vamos lá. Essa operação aqui, ó, agora vai aparecer o gráfico. Vamos lá. Essa operação aqui, vou repetir todas as operações, tá? Ela deu algo em torno de em 13 dias. Então, algo em torno de 13 dias, 21 dias não, foi aqui a operação certa. Nós entramos nela em 29 de agosto, ok? Desculpa, gente, foi um erro meu, tá? Perdão, 1000 perdões. Me perdoem. Isso aqui foi uma posição que deu algo em torno de, em 13 dias, algo em torno de 5 mil reais com risco ridículo. O retorno deu praticamente 100% do valor que foi colocado em 100% em 13 dias, mais ou menos. Mais um pouco. Com o valor que foi colocado como margem de garantia da operação. Isso eu explico melhor, tá bom? Ok? Perfeito. O que acontece? Essa como... Ah, Renato, eu posso operar isso? Pode. Como é que eu vou olhar? Todo final do dia. Final do dia você vai, que é esse candle diário. Tá aqui, ó, diário. Ah, eu vou entrar, vou sair, vou permanecer, eu vou virar a mão. Aqui nós viramos a mão de novo e saímos aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Com 6 pontos que deu... Eu falei 3, mas foi 6. Por quê? Porque ele bateu nessa posição aqui da média de 21 períodos. Que esse é uma estratégia que nós aprendemos com um trader americano, que é o fechou fora, fechou dentro. Isso tudo é explicado, tá, gente? Então calma, calma, que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é para ganhar muito dinheiro, perfeito? Nailma, já está aparecendo o gráfico, né? Eu estou vendo aqui pelo meu celular. Então isso aqui isso aqui é uma operação que tem 90% de assertividade, ok? E que deu, em 3 dias, R$ 2.000. Perfeito? Beleza. Ele voltou, nós estamos esperando para ver o que vai acontecer. Tem horas que você mantém, tem horas que você sai, tem horas que você vira a mão, tem horas que você faz o negócio acontecer. Igual no milho também é a mesma coisa. Essa é uma operação que deu 3 pontos. Dependendo do risco envolvido, mais uns 3, 4, mais uns 5 mil reais. Com mais o do boi, deu 10 mil em pouco menos de 15 dias. Tá bom? Essas são operações que dão renda extra muito rápido. E aí, Renato? E aí, o que eu faço com esse dinheiro? Volta lá para o Tesouro Selic e volta para o IPCA+. É assim que a gente faz. Tá? Tô dando um spoiler lá do que eu vou falar terça, quarta e quinta, ok? Então, a meia hora é isso, gente. Meia hora. O que eu fiz isso aqui? Eu defini 15 dias, em 15 minutos o que eu tinha que fazer. Olho para os meus fundos imobiliários, olho para a minha renda fixa. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Olho minha renda fixa, meu DI, olho as minhas ações pagadoras de dividendos, olho os meu boi e meu milho, sem muita complicação, porque a matemática está ao nosso favor. Com assertividade, com lucratividade, com simplicidade e com técnica e metodologia. É assim que a gente faz para ganhar dinheiro e muito dinheiro no mercado. Eu faço isso sistematicamente os últimos 18 anos da minha vida.
sistematicamente, diariamente. Rotina simples, 15 minutos, meia hora. 15 minutos, meia hora. Só para vocês terem uma ideia, para a gente não ter medo disso, a gente não pode ter medo de ganhar dinheiro. Vou mostrar isso aqui, ó. E eu já tinha falado, inclusive, num grupo de pessoas sobre o Bitcoin. E eu fiz vídeos no YouTube também. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui são as marcações. Inclusive, eu falei para os meus alunos lá do Vivendo de Renda. Isso aqui nunca aconteceu. Em nenhum gráfico que eu já vi nos meus 18 anos. Perfeito? Muito bem. Isso aqui a gente chama de divergência. Divergência de topo. Eu estou tendo uma divergência de topo. E eu falei, não dá mais. Aqui a gente já ganhou o que tinha que ganhar. Tá? Vou te explicar, Leusa, qual é o valor de aplicação do boi. Depende muito, tá? Vou te falar. O Bitcoin, o que acontece? Não precisa de ter medo. Não há necessidade de ter medo. Por que não há necessidade de ter medo? Porque ele é dócil. Ele é um gráfico muito dócil de se fazer. É isso que eu explico para os meus alunos. Ele é muito fácil. Ele não é difícil. Dá para ganhar dinheiro, não precisa de ter medo. Eu explico tudo, muito sobre isso. Isso aqui foi uma operação que foi feita lá em novembro de 2024. Quase um ano atrás. E eu falei, olha, essa é a última pernada de alta do Bitcoin, porque ele não vai conseguir se manter lá para frente. Então, vamos ganhar uma graninha? Vamos. Beleza. A entrada foi na hora que rompeu esse patamar aqui, ó. Essa congestão. E eu falei, tá na hora. Nós entramos, a gente saiu aqui, salvo engano foi aqui, ó. Quando houve a viradinha. Deu 30% em 100 dias. Com risco pequeno, né, gente? Risco pequeniníssimo. Mas isso é mais uma forma de renda extra. Eu só tô olhando isso, tô falando isso. Ah, Renato, como é que você vê isso? 30 minutos. Normalmente de 30 em 30 minutos. Tá? E a saída foi aqui, ó. Exatamente nesse pontinho aqui, ó. Por que foi nesse pontinho? A gente não teve essa queda abrupta, a gente não pegou essa queda abrupta. Porque aqui já estava dando um sinal de que não dava mais. Ele não tinha mais a oportunidade de subida. Tanto que eu marquei essa setinha vermelha, essa setinha vermelha e essa setinha vermelha. Então a gente eliminou esse risco aqui, com 27%, 30% que deu mais ou menos, de retorno em menos de 70 dias. Por quê? Porque isso aqui é saber a matemática com simplicidade, objetividade, igual aqui, que eu disse isso num vídeo do YouTube. Você está preparado para a próxima pernada de alta do Bitcoin? Olha aí, vocês vão ver, tá aí no YouTube. Tá na hora. Agora tá na hora de fazer o quê? Infelizmente o Bitcoin vai descer igual a bigorna, na minha opinião. Pode acontecer de não descer, Renato? Pode. Só que ele está fazendo um pivô de baixa. O que é um pivô de baixa? É esse movimento aqui, ó. É um raio para baixo. Pense num raio para baixo. Olha a simplicidade. Isso aqui é um raio do Shazam que eu falo. Isso aqui é um raio do Shazam. O bom raio do Shazam é esse que faz para cima. Esse aqui é o raio do Shazam para baixo. Então, simplicidade. Não vai dar, não vai sustentar. Quem está falando para comprar Bitcoin, me desculpa. Inclusive isso aqui, se essa linha vermelha aqui cruzar essa azul, já era, gente. Já era. Já era. Não dá, não vai dar. Ele vai vir buscar os fundos mais importantes do ano, que é 100 mil e quiçá 77. E aí, Renato? E quando cair, quando chegar nesse ponto, o que vocês acham que eu vou fazer? Então, é 30 minutos por semana. Só que o Bitcoin você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele é 24 horas. Ele está rodando aqui, ó. Ele tá rodando tudo. Por exemplo, esse IP. Eu tô com uma operação aberta em IP. Aqui, ó. Foi por aqui, eu acho. Que uma pessoa me falou, tem 150 dias, tem 200% de lucro. Ah, Renato, isso é arriscado? Claro que é arriscado. Óbvio que é. Por que eu coloquei isso aqui? Dinheiro de pinga. Óbvio. Não vou botar meu patrimônio em risco num negócio desse. Mas 200% é dinheiro para ganhar dinheiro.
Vocês entenderam o que eu estou dizendo, gente? É saber usar o fator risco ao nosso favor. É saber ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ah, Renato, tem operações que dá prejuízo? Tem. Só que é o que eu sempre falo, as expectativas matemáticas têm que ser positivas. No fritar dos ovos todos, aquilo que você ganhou muito mais dinheiro do que naquilo que você perdeu. E ter paciência, tranquilidade, serenidade para fazer as coisas. Aprender, caminhar. Não é falar, é difícil. Eu tenho certeza que vocês, servidores públicos, vocês tiveram que estudar matérias que vocês não compreendiam essas matérias. Eu sou de matemática, eu sou de administração. Eu conhecia profundamente contabilidade. Eu gosto de contabilidade, eu adoro uma contabilidade. Tem um negócio que eu gosto é de contabilidade. Só que o que acontece, gente? Na hora que eu fui fazer o concurso, tinha matéria de direito previdenciário. Entrou direito previdenciário, entrou aduana, que era um negócio totalmente diferente, que eu nunca tinha visto na minha vida. Era difícil? Era, mas eu estudei. Eu estudei para passar. Você deve ter estudado português e não gosta de português. Você deve ter estudado matemática e não gosta de matemática. Você deve ter estudado direito constitucional, direito administrativo, que for, não sei qual que é o seu cargo. Mas alguma coisa você estudou que não era interessante. Só que aqui nós estamos vendo, e você tem vocês vão ter uma situação que é, eu me propus a ensinar esse tipo de coisa. Tem gente que vai querer ir mais rápido, tem gente que vai querer ir mais devagar. Não importa, mas é uma realidade que é real isso na minha vida. E o meu propósito e o que eu quero é isso. Tá bom? Vamos lá. Então, falando sobre retorno, 7 minutos para dar 9 horas. E eu adoro falar e conversar com vocês, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Qual que é o retorno? De acordo com o que você colocar em risco, e você vai ter que ficar mais esperto em relação ao risco, dá 80%, 70% no boi, daquilo que foi colocado em risco, ok? Você alavanca o seu patrimônio. É uma alavancagem. Aquilo que eu coloco como garantia é uma parte do volume integral da operação. Entendeu, Gustavo? Aquilo que eu coloco como garantia. E aí, Renato, o que eu posso colocar como garantia? Adivinha, gente? Títulos do Tesouro Direto. Você usa os títulos do Tesouro Direto para ganhar mais dinheiro, além da rentabilidade do título do Tesouro Direto. É a famosa bola de neve. Isso é muito legal, que as pessoas não ensinam. Os grandes operadores, os grandes gestores não ensinam isso para ninguém. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Você usar o que você já tem para poder colocar o Red Bull na sua bebida. É mais ou menos isso. É a mesma analogia que eu falo. Tá bom, Gustavo? Leusa me perguntou qual o valor da aplicação no boi. Cada contrato do boi você está operando hoje R$ 105.000. Ah, mas eu vou colocar 105 mil? Não. Tem uma regrinha que eu ensino qual é o cálculo que você coloca de risco na sua operação. Ok, Leusa? Calma, gente. Calma. Você tem que fazer o cálculo de risco. Quanto que aquilo vai arriscar? Sim, total para o longo prazo. Vou te mostrar uma operação, tá bom? Vou te mostrar. Então, o que acontece? A gente faz um cálculo de risco adequado, Leusa, muito adequado, exatamente para você não entrar sem saber o que você está fazendo, ok? Por isso a casa inabalável, perfeito? Por isso a casa inabalável. Você precisa de ter a casa inabalável. Jamais entre nesse tipo de operação se ter uma casa inabalável. Eu sou muito sincero aqui, muito transparente com vocês e eu sempre vou ser. Nunca vocês vão falar, Renato não foi transparente. Fui. Sou sincero,
sou transparente, sou ético, sei o que eu estou falando. Então, isso é porque eu fiquei 19 anos fazendo isso. Jamais iria falar uma coisa se eu não fizesse pelo menos, tá? Isso durante 14, 15 anos diuturnamente. Tá bom? Beleza? Então, Leusa, antes de você começar a fazer isso, você precisa de ter um cálculo muito bem feito da sua operação, do seu negócio financeiro. Perfeito? Isso não é para qualquer pessoa. Precisa de ter, sim, para olhar isso para ganhar esse dinheiro, essa exponenciação. Tá bom? Vamos lá. Vou falar sobre as operações de longo prazo. Funciona maravilhosamente bem. Vamos lá. Vou botar uma empresa aqui. Geral. Vale. Tá? Que todo mundo. Petrobras. Vamos botar Petrobras? Tá mais bonita que Vale. Muito mais bonita. Não, uma mais bonita ainda. Itube. Todo mundo gosta de Itube. Todo mundo ama uma Itube por longo prazo. Olha isso aqui. Isso aqui é dócil. Vamos lá. Vou pegar lá de 2019. Vane. É Vane, né? 2019. Esse é um ponto de compra. Comprei. Ok, deixei. Qual é o próximo ponto de compra? Aqui. Qual é o próximo ponto de compra? Aqui, porque está nessa linha azul. Toda vez que bate na linha azul, eu compro. Toda vez que bate na linha azul, nessa linha amarela, eu compro. Toda vez que bate na linha azul, linha amarela, eu compro. Toda vez que bate na linha azul, na linha amarela, eu compro. Acabou. Já te dei um VEG. Ok, pode. Sem problema. Vamos ver a VEGinha. Eu acho que eu tenho VEG aqui, ou é leve? Não, eu tenho VEG. VEG é uma ótima distribuidora de dividendos, né? Eu não opero muito VEG. Aí o que acontece? Eu não olho muito VEG, tá? Mas vamos lá. Então, VEG. Deixa eu ver se eu tenho VEG. Deixa eu colocar VEG aqui para você, ô Van. VEG. VEG 3. Perfeito. Olha aqui, velho. Você ainda tá com ela, ou vem? Vamos lá. O que eu gosto de uma operação? Eu sempre. Tem gente que gosta de muito longo prazo. Olha isso aqui. Se você entrou aqui, isso é o pior erro para se entrar. Desculpa, tá? Mas se você entrou aqui, você fez a maior burrice da sua vida. Desculpa, tá? Eu falo, né? Agora você não vai fazer nunca mais isso. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Isso aqui é uma divergência e muito agressiva. Extremamente agressiva. Aluno meu não ia entrar aqui. Isso é muito agressivo. Aluno meu jamais entraria nisso aqui. Ok, Ivan? Jamais. Porque isso aqui está dizendo o seguinte: eu vou cair e eu vou despencar. Ok? Isso na análise matemática, quantitativa e estatística, eu vou despencar. Não deu outra. 35% de queda. Ah, mas eu quero longo prazo, Renato. Ok, perfeito. Tudo bem. Mas, quando você vê isso aqui, sabe o que você faz? Que é o que o Warren Buffett faz. Que é o que você vai fazer a partir de agora. Você não vai deixar de fazer isso mais. Tira a posição, diminui a sua posição. É o que o Warren Buffett faz e todos os maiores gestores do mundo fazem. Eles tiram a posição. Eles arrancam a posição. Entendeu, Van? Warren Buffett faz isso. Na hora que ele vê isso aqui, cara, ele fala o seguinte: epa, vou diminuir minha posição. Ele não elimina. Ele vai eliminar se ele olhar que no balanço está uma porcaria. Mas vamos lá. Que VEG não é? Não sei, eu não analisei VEG, tá? Em termos de contabilidade. Aluno meu não fica com isso. Por que não fica? Pelo menos tira uma posição. Lembra das decisões, gente?
Eu vou manter, eu vou ficar, eu vou virar a posição, ou eu vou comprar ou encarteirar esse investimento. Aluno meu não fica sem responder essas 4 perguntas. Não ficar. Por quê? Porque vendo isso aqui, é igual no Bitcoin lá, é mais ou menos a mesma coisa, só que o Bitcoin ainda fez 3, né? E menos agressivo. Isso aqui é queda. Então o que você faz? Ah, Renato, eu tenho lá 100 mil reais. Ok. Tô desde 21 reais. Ela tá 55. Cara, tira metade. Tira metade. Tira 40%. Tira ao gosto do freguês, que eu falo. Ou então tira tudo. Ah, não, Renato, não aguento. Tem gente que é um apego completo. Ok, eu entendo e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você não fica com 100% da sua posição. Entendeu, Vânia? Você coloca lá no seu Selic. Aí na hora que cai 30%, que tá aqui, ó, que ainda, se não mantiver os 35, 70, ele vai buscar os 32. Ele vai buscar os 30 reais. É mais uns 10% aí. Porque ele tá numa posição que ainda não tá. Eu acho que ele chega aqui, ó. Nos 25, 27 de força relativa. Ah, Renato, e esse força relativa ele mostra o quê? Ele mostra que o ativo já não tem mais para onde cair. Na hora que ele mostrar que ele não tem mais para onde cair, que ele já está respirando, que ele já não está mais para onde cair, é a hora de você fazer o quê das decisões? Comprar. Entendeu? Que ainda não é o momento. Isso os meus alunos têm muito claro isso, que a matemática dá. E aí o contábil, Renato? Banco do Brasil. Banco do Brasil é o contábil com análise. Por quê? Porque é exatamente isso. O balanço veio uma porcaria, mas olha isso aqui. Qual que foi a operação que os alunos estão junto comigo? Aqui, ó, Banco do Brasil. Vou voltar lá, tá, Vânia? Então, cuidado. Se ela perder aqui, ah, Renato, mas eu tô com uma posição muito grande, já caiu. Deixa. Aumenta. Na hora que, se você gostar dessa empresa, na hora que ela mostrar na estatística que ela efetivamente parou, porque ela volta depois. Ela volta, ela dá os 80%, ela dá os 40%, 80%. Beleza, em 100 dias. Ela é ótima para esse tipo de operação. Tá bom? Eu sei, Vane, isso é complicado. Eu concordo com você. Mas tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Calma, tá bom? Sei que algumas vezes é necessário, eu sei disso. Eu sei disso. Mas com o tempo você vai aprendendo, meu amigo. Vai aprendendo, colega. Vai aprendendo. Vai ter, tá? Você vai conseguir identificar esses pontos. Eu sei que é complicado, porque a gente tem muito apego nas coisas. Eu concordo. É a mesma coisa do Banco do Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado com as ações que a gente compra, tá, Vânia? Acho que eu tô falando o seu nome certo, tá? Mas eu sei disso. Perfeito? Vamos lá ver Banco do Brasil, para vocês entenderem o conceito de manter, ficar, decidir 30 minutos. Banco do Brasil, quando deu esse sinal aqui, ó, olha aí outra, olha aqui, ó, gente. Sempre é, sempre é a linhazinha amarela aqui em cima. E eu falei, eita, Banco do Brasil vai dar reversão. Não deu outra, velho. Caiu lá 35%. Na hora que fez isso aqui, o que eu falei para os alunos? Epa, Banco do Brasil, tá linda, já parou. Ela parou. Era topo, era fundo, virada de FR. Nós fizemos uma primeira entradinha aqui, ó. Eu lembro disso certinho. Nos 21,50, 22. Aí caiu para os 18. Aí nós aguentamos essa porradinha aqui dos 10, 15%. Falei, calma, gente, calma. Houve essa virada, nós não vamos perder essa oportunidade. Pode ser. Ele veio aqui e virou. Falei, é a hora de entrar mais pesado. Entrou. Alguns entraram atrasados, já deu 17% em 35 dias. Com essa operaçãozinha que ainda está no zero, ainda está com 2, beleza, aqui era pouco e aqui muito. Então, no consolidado,
já está dando uns 12% de rentabilidade. Ok? É assim que a gente faz. Perfeito? Saber bons pontos, bons produtos, bons negócios, boas empresas, pagadoras de dividendos, entendeu? Vou voltar lá, tá, gente? Que já deu 9,8. Vamos lá. Cadê a apresentação? Isso aqui. Lá no Insta, nós vamos para cá. Perfeito. Então, o que é necessário? Já mostrei para vocês. Vamos para a prática. Acabei de mostrar a prática aqui para vocês. Não é sobre tempo gasto, é sobre usar o tempo certo com a estratégia certa. Ah, Renato, então eu não preciso de commodity. Não, você não precisa de commodity. Não há necessidade de você fazer isso com commodity, só se você quiser. Eu adoro. Adoro. Eu gosto de ganhar mais dinheiro. Eu gosto de fazer meu dinheiro render cada vez mais na exponenciação. E eu faço isso há anos, anos, anos. Tá bom? Então, por isso que eu mostro a commodities. É uma outra maneira de ter renda extra rápido, só que tem que ter a casa inabalável, viu, Leusa? Eu não sou. Tem uma coisa que eu jamais vou ser na minha vida: irresponsável com as pessoas. Não vou cantar esse negócio de canto sereia. Vem pra cá que você vai ganhar não sei o quê. É possível ganhar os 10 mil reais de renda mensal? Sim. É possível ganhar essa renda mensal com título do Tesouro? Sim. Com marcação a mercado? Sim. Com operações com menor risco nas ações da renda variável? Sim. Com longo prazo com de dividendo? Sim. Com commodity mais rapidamente? Sim. No consolidado você faz a sua renda extra. Entenderam o conceito, gente? O consolidado te faz a renda extra. Ah, pode ser pingado? Pode. Pode ser no título do tesouro? Pode. Pode ser numa commodity, numa pancada na commodity, Gustavo? Pode. Isso eu fiz muito na minha vida. Tá? Eu fiz muito isso durante a minha vida inteira. Com estratégia, com qualidade, com serenidade, com simplicidade. Eu não gosto nada complicado. Odeio trem complicado. Isso aqui é simples. Keep it simple, stupid. Isso eu aprendi com os americanos. Teve uma fase da minha vida que eu compliquei muito. Aí os americanos falam, keep it simple, stupid. Vamos fazer isso simples, com o olhar, com assertividade e rentabilidade. Tá bom? Vamos lá para frente. Então, aplicação prática. Bloqueie o seu tempo. Então, o meu tempo é o quê? 30 minutos na semana. Fiz isso aqui em 1 hora de live. Meia hora. 30 minutos. Vou lá, manter, ficar, vender, comprar. O que eu vou fazer? Se quiser acompanhar commodity no final do pregão, os horários de commodity são diferentes dos horários de pregão regular, de ações. 15 minutos. Que eu sempre faço no final do pregão. Por quê? Porque é onde entra o dinheiro grosso. Isso é outra técnica também, estratégia. Eu nunca entro no início. Jamais. Gente que não entende mercado entra no início. Jamais você entra no final do pregão. Outra dica que eu dou aqui. Quem entra no início é gente que não sabe fazer. Dinheiro grosso entra no final do pregão. Porque ele sabe qual é a direção para os próximos dias. Outra coisa, sempre ter um plano claro na cabeça de vocês. Olhei. Não importa se você. Ah, não, Renato, não quero mexer com gráfico. Ok. Faça a sua análise metodológica. Analise, tem um plano. Não compre por qualquer coisa. Não compre por conta de dica de amigo. Você tem que saber o que você está comprando. Você tem que saber por que você está vendendo. Então, tenha planos claros, gente. Nós sabemos, todos nós que somos servidores públicos, quem não é, vai entender isso. Quem é servidor público, a gente tem plano de estudo. A gente tinha plano de estudo. Eu tinha, quando eu passei no meu concurso. Por que a gente não pode ter um planinho? Plano pequeno, não precisa de coisa grande, não. É simplicidade. Eu vou entrar, sair ou permanecer? Essas 3 perguntas.
Se você tiver essas 3 perguntas com qualidade na cabeça de vocês em 30 minutos, vocês nunca mais vão perder dinheiro na vida no mercado financeiro. Jamais. Eu a garanto, como diz lá, eu garanto para vocês, é uma brincadeira. Mas se você tiver uma metodologia, você vai ver isso. Também, maravilhoso transmissão. Adoro alguns segmentos, adoro. Transmissão, saneamento. Tem algumas que são mais complicadas, Leus. A gente tem que olhar as mais fáceis. Outra coisa, gente, não precisa de ter um monte, não. Pega o gráfico fácil, pega o gráfico mais simples. Não precisa de ter 10, 30, 40. Eu já tive um aluno que ele chegou a ter 45 ações na carteira dele. O Flávio, hoje ele é exímio. Ele é um exímio cara que entende. Ele aprendeu comigo. Impressionante o Flávio. Tá no nosso grupo VIP lá dos alunos. Claro, adoro entrar lá nas lives com os alunos. Sempre ele tá lá falando, é assim, gente. É assado. Ele é a prova viva do que funciona o sistema. Eu não sabia nada. Ele entrou com 40 ações. Falei, Flávio do céu. Ele falou, Renato, você não acredita. Lógico que eu não ganho dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro com isso. Lógico que não tem. Nunca vai ganhar dinheiro com um plano desse jeito. Ele mudou, virou o plano para ganhar dinheiro. Claro que tá ganhando dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Beleza? Plano claro. Vamos para frente, gente. Beleza. Então, os próximos passos que vocês vão fazer, gente. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Amanhã nós vamos fechar. Nós vamos fechar os nossos aquecimentos. Então nós já falamos de gráfico, nós falamos de erro, nós falamos de acerto, o que vocês têm que fazer, que tipo de operação que vocês têm que fazer, uma boa estratégia. Amanhã nós vamos falar sobre qual que é o DNA. Eu adoro DNA. DNA é um negócio que a gente fez na vida da gente. Hoje nós temos mapeado o DNA do ser humano, que a gente ainda não tinha lá atrás. E o DNA te mostra várias coisas. Então, que DNA que eu tenho que ter na minha carteira de investimento como servidor público para gerar 10 mil reais de renda passiva? Que carteira que é essa? Como é que eu monto isso? Como é que eu monto essa estrutura, essas estratégias? Ok? Que momento que eu faço isso? Tá? Amanhã nós vamos finalizar a nossa live de aquecimento e na semana que vem, terça, quarta e quinta, a aula principal da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores públicos, tá bom? Então eu falo disponível só durante o evento, tá? Depois vai sair do ar. Isso aqui tudo vai sair do ar, tá bom? Aproveitem, aqueles que não viram, vejam as outras lives de aquecimento para vocês chegarem na nossa aula principal, craques. Aí eu vou mostrar o que é a vida real. Lá eu vou mostrar o que é a vida real, tá bom? Vamos lá. Perguntas. Vou responder algumas perguntas, tá, gente? Que já demos 9h20. Beleza. No YouTube teve uma pergunta. Seria uma estratégia interessante, estratégia boa, resgatar um determinado valor do Tesouro Selic com alíquotas de imposto de renda de 17,5% para antecipar a queda da taxa e aumentar a posição na renda variável? Sim, depende. Eu acho que a taxa Selic eu iria também para o Tesouro IPCA+, e para o preço fixado. Faria essa migração, uma parte do meu capital. E para renda variável, eu já esperaria sim, olhando já para o ano que vem. Algumas ações já estão dando entrada e a gente já colocou o pezinho, os alunos e a gente já colocou o pezinho, já colocamos a canela e uns nós já vamos começar a colocar o T-Bone. Tem que saber fazer escolha, tá, Vânia? Tem que fazer escolha. Tem muita coisa ali que tem coisa que não tá boa, não. Ou já passou do momento, tem que esperar, então tem que saber fazer escolha. Não entre, Vani, de qualquer maneira, tá bom? Não entre de qualquer maneira. É importante você ter um processo de escolha bem definido da sua renda variável. Fundos imobiliários também, renda variável, isso eu vou falar muito, muito nas aulas da semana que vem. Tem que saber escolher. Tá bom? Porque senão, o que acontece? Que foi um dos erros que eu disse lá atrás.
para você recuperar aquele prejuízo que você teve na sua expectativa matemática, vai ter que ter muito tempo. Tá bom? Vamos ver se lá no Instagram teve alguma pergunta. Não. Pelo menos eu não estou vendo, gente. Tá? Não estou vendo aqui no Instagram. Se teve, me manda lá no direct que eu respondo. Eu respondo todo mundo, todos os comentários, tá bom? Principalmente no YouTube e aqui no Instagram. Quer me fazer pergunta? Pode fazer sem problema, sem sombra de dúvidas. Tá legal? Que é isso, Vânia? Tamo junto, cara. Tamo junto, tá? Estamos juntos. Aqui é pra gente poder aprender e fazer bons investimentos, tá? As pessoas estavam me perguntando sobre o vivendo de renda. Eu vou falar sim sobre o vivendo de renda nas aulas de terça, quarta e quinta. Vou falar do vivendo de renda, tá? Para a nova turma. Eu não abro turmas o tempo todo, não é uma coisa assim. Então, sim, eu vou falar, tá? Sou bem sincero, vou falar sim do vivendo de renda, lógico que eu vou, tá? Porque eu acho que é uma das situações para as pessoas poderem aproveitar e aumentar radicalmente as suas rentabilidades nos seus investimentos. A metodologia é comprovada. Vamos lá, mais alguma coisa, gente? Podem perguntar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. De alguma pergunta. Poste Caldas, Cris, seja bem-vindo, funcionário federal. A de Patinga, eu vi. Gustavo, sempre aqui. Gustavo, você me fez pergunta lá no Instagram, eu te respondi. Essa semana tá muito pesada por conta aqui das lives, mas eu vi suas perguntas, eu vou te responder, tá bom? Fica tranquilo. E eu vi também que você fez lá na caixinha de perguntas, você fez umas perguntas, eu vou responder na caixinha também, tá legal? Fica calma aí que eu vou vou responder as suas perguntas, tá legal, garoto? Tem mais alguma? Perfeito, tá ótimo. Ó, fico feliz, Vane. Que bom que você está interessado. Ok, fico feliz, garoto. Lá é um grupo, é uma comunidade que a gente tem muita. A gente é muito transparente, a gente sabe lidar com essa transparência, tá bom? E com a rentabilidade, lógico. Metodologia e estratégia. Simples, prático, objetivo e rentável. Isso aí vocês sempre vão ter de mim, tá bom? Pessoal, deixa eu ir. Inclusive, eu tenho um compromisso hoje. Daqui a pouquinho, estou até atrasado. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê prosperidade, felicidade, amor, saúde. Que Deus possa prover toda a prosperidade do mundo para todos vocês que me acompanham aqui. Tá bom? Amém? Gratidão por estarem aqui. Amém. Vamos em frente. Amanhã é a última live de aquecimento. Vamos falar sobre carteira e o DNA de uma carteira eficiente e extremamente rentável. Isso aí é que é o importante para nós, tá bom? Até mais, gente. Boa noite. Um abraço apertado e grande em vocês.